bem-vindo à terceira aula da imersão Teclado 10x. Nessa semana eu estou te dando a estrutura, te mostrando todo o passo a passo para você aprender teclado até 10 vezes mais rápido, através das duas únicas chaves que você precisa aprender e dominar, colocar em prática para que você consiga um resultado enorme em pouco tempo e realmente dominar o instrumento e realmente conseguir tocar bem de verdade. Eu estou te mostrando, provando também que você não precisa de um dom especial, uma característica especial, um super teclado, não precisa ter uma idade certa, a idade não importa definitivamente. Você também está vendo através de todos os estudos de caso como que isso é possível. E também estou te mostrando que tudo isso é possível, mesmo que você não tenha todo o tempo livre do mundo. Mesmo que você pratique um pouquinho todos os dias, você consegue esse resultado. Por quê? Eu estou te mostrando aqui uma prática direcionada do jeito mais eficiente, usando o potencial máximo que o teu cérebro já tem. E que na maioria das pessoas eles ficam só lá dormindo porque não sabe estimular da maneira certa. Até aqui você já aprendeu tudo que tem de errado com o ensino de música, como que ele não funciona, como é que ele é aplicado e não dá resultado nenhum, e por que a maior parte das pessoas não consegue resultado nenhum quando praticam, quando vão tentar estudar teclado. Eu te mostrei as duas chaves, a chave técnica e a chave harmônica, e na segunda aula a gente conseguiu entrar profundamente na parte técnica para você destravar os seus movimentos e entender como que cada pilar funciona e o que ele impacta para você na hora de tocar. E como que isso serve para qualquer estilo. Não interessa se é samba, se é heavy metal, se é gospel, se é forró, se é música lenta, se é música rápida. Realmente não importa. E nem o nível de dificuldade. Você aprendeu que se você apenas dominar os 4 pilares e crescer o nível deles, você está crescendo todo o seu nível musical, independente do estilo que você toca. E hoje nessa aula eu vou te mostrar toda a harmonia que existe, ou seja, todos os acordes que existem, dentro de uma estrutura tão simples que você vai falar, não é verdade isso. Sim, eu vou te mostrar todos os acordes dentro de uma estrutura extremamente simples de entender, mas eu vou te mostrar qual que é o segredo para você realmente dominar toda essa estrutura, como que você tem que praticar, o que vem primeiro, o que vem depois, para que você não se perca num monte de informações. A gente vai alinhar todo o teu caminho aqui agora nessa aula e você vai aprender tudo sobre acordes. Aí você vai usar as técnicas que você está aprendendo para aplicar nos acordes. Você vai entender como tudo isso se entrelaça e faz com que você consiga evolução de verdade e muito rápido. Mas agora vamos lá. Se você ainda não assistiu a primeira ou a segunda aula, você para esse vídeo agora, você precisa assistir as outras aulas. Assistir as aulas até o final e na ordem faz toda a diferença. Se você assistir fora de ordem, você não vai ter resultado. Isso aqui é uma receita de bolo e não um buffet. Numa receita você tem que seguir o passo a passo. Se você jogar o chocolate antes da manteiga, vai estragar tudo. Um buffet você vai lá e pega o que você quiser, mas aqui não funciona assim. Se você vier e só pegar o que você quer, você não vai entender nada, não vai ficar estruturado. No máximo que você sai com alguma informação solta. E todo mundo sabe que informação solta não dá resultado nenhum. Então se você não viu, pausa esse vídeo agora, aqui em cima, aqui do lado, em algum lugar aqui nessa página mesmo, tem os links ali, os ícones para você clicar na aula 1 ou na aula 2. É só clicar e assistir. Depois que você concluir isso, você vem para cá, caso você ainda não tenha concluído. Dito isso, tudo pronto, se prepara bem agora, elimine as distrações, se concentre 100%, bora para a aula. Vamos lá, Léo, como é que você vai mostrar toda a harmonia que existe agora? Como é que em uma aula eu vou ver todos os acordes? Parece impossível, mas não é. A maioria das pessoas passa a vida e não conhece nenhuma fração dos acordes que tem, tá? Você vai entender como é que essa estrutura funciona agora. Qual que é o caminho para você realmente ficar bom em harmonia? Vamos lá. Ao longo de todo o meu tempo estudando, eu cometi os mesmos erros que a maioria comete. Hoje eu vejo as pessoas cometendo os erros que eu cometi. E eu achei que eu era burro, incapaz, um monte de coisa, porque eu não conseguia aprender temas de harmonia mais complexas. Eu até conseguia tirar eles, conseguia tocar. Eu ia lá, tocava um repertório que tinha os acordes, tudo, beleza. Mas eu não conseguia entender aquilo. Eu não conseguia entender porque que aquilo era daquele jeito. E, normalmente, quando eu esquecia o repertório, eu já não lembrava mais como é que fazia nada daquilo. Então, a minha harmonia com mais notas ali, acordes com sétima, nona, 13ª, esse tipo de coisa, só era possível quando eu tava aquilo dentro de um repertório. Senão, eu meio que não sabia o que fazer. E, por muito tempo, eu também tinha medo desse, porque eu falava, nossa, o que é esse 13 com 9B aqui? O que é isso? O que eu faço com isso? Meu Deus do céu. Eu não fazia ideia daquilo. Eu tentava buscar explicações e não fazia sentido nenhum. Eu não conseguia entender nada. Eu falei, cara, eu não sirvo para aprender isso aqui. Eu acho que, eu não sei. Precisa ser mais inteligente, precisa ter alguma coisa a mais. Então, assim, eu não conseguia. Aí eu desisti dessa parte, eu aceitei que eu não tinha capacidade para aprender aquilo. Até que meu inglês foi melhorando ao longo da vida, não, porque eu nunca fiz uma aula de inglês, mas eu sempre consumi muita coisa em inglês e
Tive a oportunidade de conversar com pessoas que vieram de fora e tudo, e aí eu ficava me arriscando e tudo, porque eu gostava, sempre gostei de idiomas, assim. Meu sonho um dia é falar várias línguas, mas assim, eu tô nessa brincadeira de um dia e acabo não colocando em prática. Porém, meu inglês melhorou e eu coloquei em prática e em um determinado momento eu consegui ter um inglês avançado, ao nível de conseguir conversar numa boa com a pessoa. Não era aquela fluência maravilhosa, mas conseguia conversar e conseguia ouvir numa boa e tudo. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a pegar um material ou outro, principalmente norte-americano ali, de gente do jazz e tal, não sei o quê, que falavam mais desses acordes e um monte de coisa. E aí eu comecei a pegar as aulas deles e comecei a ver que a explicação não tinha nada a ver, nem de longe, assim, nem... Nossa, era uma completa distorção de informação do que eu tinha ouvido aqui no Brasil. E eu comecei a ver que, na verdade, a explicação deles não tinha muita explicação. Eu comecei a ver que era só um bando de acordes mesmo. Comecei a ver que, basicamente, o que eu tinha que saber fazer para entender a harmonia, para entender como tocar, era entender acordes. Mas calma, pode parecer avançado o que eu estou falando, mas é para você entender que o caminho que eu corri até eu conseguir sair de uma harmonia básica para uma harmonia avançada, não é o caminho que a maioria fala, não é um caminho que a maioria tenta seguir e acaba não dando em nada. Com isso, eu acabei descobrindo que existiam simplesmente classes de acordes. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as classes de acordes, distribuí elas e consegui separá-las em 3 camadas, onde essas 3 camadas simplesmente cobrem todas as classes, todos os acordes que tem. E da mesma forma que a técnica, onde os 4 pilares envolvem tudo, aqui as 3 camadas envolveram toda a harmonia. Bom, ficou muito claro para mim como que eu deveria praticar e aonde que essas harmonias estavam presentes e como que esses acordes começaram a se comunicar. Tudo começou a ficar muito claro. Aí eu saí de harmonias básicas intermediárias, de um entendimento mais escuro da harmonia, para um entendimento muito mais claro. E comecei a passar isso, claro, para os meus alunos. E eles começaram a ter muito mais resultado. E o mais legal, eles começaram a ter resultado de harmonias, não somente com aquela ideia fechada, que a harmonia complexa é só jazz. Não, eles começaram a evoluir a harmonia em todos os aspectos. Em trilha sonora, em composições próprias, dentro de rock, dentro do jazz, dentro do samba, dentro de vários estilos. A harmonia se tornou um livro aberto simplesmente por conta das 3 camadas. Por que isso deu tão certo? Porque os problemas que a gente encara na hora de estudar harmonia sempre são os mesmos. Fica muito perdido nas lógicas. Vai entender, vai pegar uma teoria ali e fala, meu Deus, nossa, peraí, porque o subquinto, daí o dominante, não sei o que e tal. E aí todo esse tipo de informação, a pessoa acha que ela tem que decorar o nome do acorde, ela tem que decorar a função que aquele acorde é, aquele segundo nome do acorde, por que que esse faz isso, por que que essa harmonia fez isso, por que que isso deu certo, porque que é a explicação de tudo. Isso abre um campo enorme de explicações e mais explicações e explicações. Imagina você tendo que decorar tudo isso para poder tocar alguma coisa. Eu travei ali, eu falei, não é possível que eu tenho que memorizar isso aqui tudo para poder tocar alguma coisa assim. As pessoas também ficam travadas achando que o 2-5-1 é o segredo do universo. Ah, faz 2-5-1, 2-5-1, 2-5-1. Mas o 2-5-1 ele não é uma regra para a vida. 2-5-1 é um clichê de determinados estilos. Pega o 2-5-1 e encaixa no rock para você ver. Não vai ficar legal. 2-5-1 é algo que dá esse efeito aqui, ó. Tá? Por que 2-5-1? Ah, tem a ver com campo harmônico, um monte de coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Eu quero dizer como que isso trava. Se você é bem iniciante e não ouviu falar nisso, ótimo, perfeito. Tua cabeça está livre ainda para aprender do jeito certo. Se você é intermediário e você já ouviu isso, já tentou isso e isso fica meio travado, beleza, você vai entender por que isso está te travando. 2-5-1 é clichê, tanto que quando eu faço isso, ó, ele já lembra um jazz, uma bossa nova, ele já tá ali. Agora imagina se eu encaixar uma coisa com uma sonoridade mais jazz, alguma coisa assim, numa música pop. Tô tocando lá um Let It Be. Como é que fica isso? Não cola, tá? Parece que falando, parece que encaixou, mas descaracteriza completamente a música. A não ser que a minha intenção seja transformar a Let It Be num jazz, em alguma coisa. Aí eu faço toda outra mudança. Aí ela vai virar outro estilo de música. Ou seja, 2-5-1 não é o segredo da harmonia, 2-5-1 é clichê. Então ficar tentando conectar acordes, função harmônica, entender, decorar um monte de teoria, isso só vai te travar na harmonia. E vai travar você pra sempre. Tá, Léo, mas por que as pessoas ensinam assim então? Porque elas ficam presas achando que música é teórico, é algo teórico,
exclusivamente teórica, onde você tem que entender cada coisa. Você não vai explicar teoricamente nem um pedacinho da música. Tem gente que acha que dá para pegar a música e explicar ela toda teoricamente, mas não dá, é impossível. A não ser que você crie teorias para cada coisa. Quando eu dava aula numa escola, havia outros professores de teclado e piano, e alguns eram formados em faculdade de música e tudo. Em uma conversa sobre esse negócio de harmonia funcional, eu falei para ele, não dá para explicar toda a harmonia através de função, através de teoria. Ele, dá sim. Eu falei, não dá. Ele falou, dá sim. Eu falei, eu vou tocar uma harmonia aqui, você não vai conseguir explicar. Aí eu toquei a harmonia. Essa simples sequência, com poucas mudanças de acordes aqui, eu não vou entrar em detalhes, calma, eu quero que você entenda como que isso vai te travar antes. Eu apostei, na época, o meu salário com ele, que ele não explicaria harmonicamente isso, a não ser que ele ficasse inventando regras para isso. Aí ele tentou na hora, não conseguiu, eu falei, eu vou te dar ainda uma semana para você trazer a explicação, valendo ainda a aposta. Até hoje ele não conseguiu explicar isso aqui, mesmo formado numa faculdade de música. Por quê? Várias teorias da música, várias regras de intervalo servem dentro de um primeiro aspecto da música, dentro de uma primeira camada. Depois a coisa fica muito mais aberta. Se você ficar tentando achar regra para tudo, fica igual aquelas regras de português que você nunca usa para nada na vida. Enquanto você está conversando, falando com alguém, você fica pensando, eu vou falar isso aqui, peraí, isso aqui, deixa eu falar uma frase aqui, então eu tenho que conjugar assim, peraí, você fica planejando isso? Peraí, eu acho que vai ser um pretérito perfeito, subordinado, não sei o que, eu acho que não vai, você fica fazendo isso? Você fica pensando, não. A sua habilidade de falar e falar corretamente vem de, principalmente, ouvir corretamente, ouvir um bom português, ler livros. Isso tudo vai te dando mais ferramentas para você falar de uma forma melhor. Mas você não fica lá, eu tô lendo um livro, tô aqui circulando. Isso aqui foi um pretérito, isso aqui foi um não sei o que, isso aqui foi... essa frase está... olha, uma paroxítona, né? Não, você não vai ficar fazendo isso da mesma forma que a música não funciona assim. Se você ficar colocando regra para tudo, vai virar esse bolo gramatical e vai te travar. Porque sempre que você for tocar alguma coisa, você vai pensar na regra, se pode, se não pode, como deve ser. Não dá tempo, tá? Não tem como, isso vai te travar. Como é que a gente aprende a falar? Então, primeiro a gente ouve, depois a gente entende, aí a gente começa a falar. Nós não entendemos a formação da palavra, a lógica nem nada. Nós entendemos o que a palavra significa. Garrafa, né? Garrafinha de água. Tá? Se eu não sei o que a palavra garrafa significa, a pessoa fala, pega a garrafa. Eu vou ficar, garrafa. Aí ela vai falar, garrafa, é isso aqui. Aí ela vai falar, pega a garrafa. Garrafa, peguei. Eu entendi o que a garrafa significa. Tá? Agora, qual que é a lógica da palavra garrafa? Por que o Gá dá certo com Rá, que dá certo com Fá? E aí eu entendo que é garrafa. Isso não funciona, tá? Não vai funcionar. Então esquece todo esse bolo gramatical, esse bolo teórico, esse monte de coisa e vamos entrar no que realmente funciona. Agora que você vai aprender a harmonia do jeito certo, coisas que vão acontecer. Você não vai depender de cifras. Se você já toca dependendo de cifras, você vai entender como não depender mais. Se você ainda não chegou nesse estágio, você provavelmente iria depender de cifras, porque todo mundo passa por isso, mas você não vai precisar passar. A questão de não dominar as inversões dos acordes e viciar em tocar sempre do mesmo jeito, os acordes sempre da mesma forma, tocando com os dedos errados e aquela sonoridade nunca evolui, nunca fica melhor. Então agora vamos resolver todos os seus problemas com a harmonia. Toda a harmonia do mundo tá aqui dentro das 3 camadas. E vamos lá, como é que elas funcionam. Quando a gente fala de harmonia, a gente está falando o quê? De acordes, ou seja, mais que uma nota tocada ao mesmo tempo. Tá? Quando eu começo a combinar notas, eu toquei uma nota só. Tá, vamos lá, o Dó, né? Eu já mostrei onde é o Dó para vocês. Aqui, ó, 2 teclas pretas. Essa daqui é o Dó. 2 teclas pretas, essa é o Dó. Aqui tem 3 teclas pretas. Aqui é 2, Dó. Mais um conjunto de 2, Dó. Então você já sabe aqui. Quando você toca o Dó sozinho, é uma nota. Ou o Ré sozinho, ou o Lá sozinho. Tudo é uma nota. Quando você começa a combinar notas, você começa a ter a harmonia presente. Você começa a ter a ideia dos acordes. Na nossa maneira de estudar música, do jeito que a música é conhecida, nós temos um nome quando você toca 3 notas ou mais ao mesmo tempo. Em alguns casos, 2 notas também são consideradas acordes, tá bom? Por quê? Porque eles já dão a ideia de um acorde, então você consegue presumir qual que é a ideia por trás desse acorde se você já conhecer ele. Mas vamos lá. O que é o importante aqui? O mais importante é o acorde de 3 notas, a tríade. Por quê? Porque é dele que sai todos os outros.
Então vamos lá, a gente vai fazer tudo a partir do Dó. Primeiro você vai entender as 3 camadas. Isso não significa que você vai sair tocando esses acordes agora, calma. Da mesma forma que você entendeu a técnica, depois você começou a tocar, você vai entender toda a harmonia e aí você vai começar a tocar. Como eu disse, não é entender por base de regrinha, por decoreba, por nada não. É por estrutura, tá? Por camada. Você vai olhar e vai saber o que está acontecendo. Então, como é que funciona um acorde? O Dó. Dó, pulo uma tecla, Mi, então, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Dó, Mi, Sol é o acorde de Dó. É o primeiro acorde que você tem que aprender. A partir daqui vão sair todos os acordes. Muitos já vão saber, outros não. Tem uma coisa bem importante na música chamada escala. A escala é algo que você aprende com detalhes um pouquinho mais pra frente. Eu vou dar uma prévia bem superficial sobre a escala para você entender para onde as outras camadas vão. Porque depois eu vou te mostrar qual que é a ordem que você vai aprender isso. O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é a escala de Dó. Tá? Todo mundo conhece essa sequência. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É uma sequência com 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas é a escala de Dó. São todas essas teclas brancas aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então essa daqui é a minha escala, né? Passou aqui, eu já tenho Dó de novo. Então a minha escala de Dó, tudo isso aqui é a minha escala de Dó, tá? As outras escalas, elas começam a misturar teclas pretas também. Por isso que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Então, o que você pode pensar? Bem simples. Se a minha escala de Dó é tudo as teclas brancas, então todas as teclas pretas são fora da minha escala. Vamos entender dentro de um conceito bem simples. Isso aqui é a tua família. Tá? Cada um aqui está relacionado, né? E o líder dessa família aqui é o Dó. Tá? Então eu tenho uma família completa aqui com 7 integrantes e o líder dela é o Dó. Beleza? Tá. Toda essa galera aqui é amigo da família. Tá? Eles estão fora da família, não fazem parte do mesmo DNA. Tá? Porque eles não estão aqui dentro do Dó. Beleza? E isso o teu ouvido responde, olha só. Toda vez que eu toco uma tecla, toda vez que eu toco uma tecla preta, o som fica levemente estranho. Você vai, opa! E aqui ele acaba fazendo todo sentido para você. Aí muita gente vai perguntar, mas por que isso acontece? Não interessa, tá? Não é hora ainda. Isso acontece porque é som. Isso é som. Por que isso acontece? É a mesma coisa que você perguntar por que os pássaros cantam. Não tem o porquê. Acontece porque tá aqui. Acontece. Isso é som. O som acontece porque foi feito para acontecer. Não vamos entrar em detalhes de física, nem por que se relaciona, nem nada. Não. Isso aqui vai ter um monte de explicações mirabolantes acerca de tudo. Mas você não precisa se ater a isso. Você precisa aprender a tocar. Então, tá bom. Esse aqui, família, não família. Ok. A primeira camada da harmonia, ela é a mais importante. Pensa num bolo, tá? A primeira camada é toda a base do bolo, é o que sustenta o bolo inteiro. É a parte principal do bolo. Tá toda aquele bolo assim, é tudo feitinho, bonitinho assim. Essa é a primeira camada. Todos os acordes de 3 notas vão estar dentro da primeira camada. O acorde de 3 notas é a tríade. Eu vou mostrar rapidamente quais são os acordes de 3 notas, mas calma, não é hora ainda de você pegar todos eles. Só quero que você veja, entenda. Depois vem a hora que você toca. Então os acordes de 3 notas vão ser o maior, o menor, o diminuto, o aumentado, o suspenso com a segunda e o suspenso com a quarta. São 6 acordes diferentes. Eu fiz todos eles em Dó. Fiz um Dó maior, fiz um Dó menor, fiz um Dó diminuto, fiz um Dó aumentado, fiz um Dó sus2 e fiz um Dó sus4. Quem já toca vai conhecer vários desses acordes, quem já vem tocando há um tempo. Quem nunca tocou na vida, talvez lembrou maior, menor, já ouvi isso em algum lugar. Relaxa, calma, tá? Você tem que aprender na hora certa. Você tem que entender que essa estrutura ela é viável para você, você vai enxergar ela. Então a única coisa que você precisa anotar aí, né? Nem precisa sair decorando isso para amanhã nem nada, calma, tudo é um passo a passo. É que é maior, menor, diminuto, aumentado, suspenso, né? sus2, pode colocar, que é suspenso com a segunda, sus2 e sus4. Por que é aumentado? Por que é suspenso? Não interessa isso agora. Você não precisa saber o porquê de uma coisa que você nem sabe o que é ainda. Você precisa entender a coisa primeiro. Tá? Primeiro a criança aprende a falar, ela conversa, ela se comunica, aí ela aprende a ler, ela aprende a escrever.
Aí que ela vai estudar a gramática, tá? E ainda em muitos casos nem é tão útil, né? A não sei que você realmente vai usar a gramática em alguma profissão na tua vida e estudar a gramática em si não serve pra nada. Eu estudei gramática na escola, não consegui entender nada porque era terrível, as aulas didáticas, aquele negócio não fazia sentido, nunca memorizei porcaria nenhuma na gramática. Você consegue me entender, né? Posso até falar alguma coisa errada ali, fora dos padrões super intelectuais de fala, mas tá entendendo, não tá? Tá ótimo. Tô aqui, feliz, crescido, bem cuidado e ainda consigo pagar minhas contas, sem lembrar nada de gramática. Você tem uma classe de acordes, que são as tríades, e 6 variações dessa classe, tá? O que acontece? O Dó maior, ele é composto só por notinhas da família da escala de Dó, tá? Os outros já não, eles começam a misturar. Essa é a graça dos acordes. Eles começam a agregar a gente na família e começam a dar os efeitos diferentes. Por exemplo, Ó maior, Ó menor. Acorde mais triste. Olha o diminuto, ó. Ele trouxe 2 de fora aqui, ó. Então cada vez que eu coloco uma nota diferente no acorde, ele muda o efeito, tá? E o interessante na música é que isso vai empilhando e vai multiplicando. A mesma coisa. Ela só vai ganhando mais força. Igual os pilares da técnica. Você tem o pilar 1, onde você pode exercitar de uma forma, exercitar de outra. Você pode aumentar a dificuldade dele, mesmo sendo o primeiro pilar. Aqui a harmonia é a mesma coisa. Então a primeira camada, a gente fecha com essas 6 variações. Isso são 6 em Dó, tá? Aí eu vou ter mais 6 em Dó sustenido, ou seja, Dó sustenido maior, Dó sustenido menor, Dó sustenido diminuto, igual Dó. Depois Ré também, aí eu já teve 12, né? Aí Ré, mesma coisa, Ré maior, Ré menor. Então eu vou multiplicar isso, tô multiplicando. Então assim, eu tenho 6 Dós, maior, menor, menor. Então os tipos de acorde ali, você tem a classe, que é a tríade, e aí você tem as variações. São 6 variações dentro da tríade. Só que são 12 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, tudo que eu pude fazer em Dó, eu posso fazer em Ré. Eu posso fazer em Mi. Eu posso fazer em Fá. Sim, a música é assim, tá? Então, olha lá. Pô, Léo, tá parecendo um pouco complexo. Calma. Na prática mesmo, você primeiro aprende o Dó, domina o Dó, fica tranquilão com o Dó, aí fica fácil de você ir pro resto. Você não vai saindo pegando tudo de uma vez, porque senão realmente pode fica mais difícil. Aqui é para você entender geral. Quem já toca há algum tempo vai, reconhecer isso aí. Não a camada em si, mas vai reconhecer os acordes que estão aqui. Quem tá bem no começo, fica bem tranquilo. Você não vai sair pegando tudo de uma vez. Você pega parte a parte, eu vou te mostrar como. Então, sendo assim, se eu tenho 12 notas, em cada uma eu posso fazer 6 acordes, 6 tríades diferentes, Dó maior, Dó menor, Dó diminuto, Ré maior, menor, diminuto, Fá maior, menor, diminuto, Sol maior, menor, diminuto, suspenso, Si, ou seja, qualquer um deles eu posso fazer, então eu tenho 72 acordes diferentes. Então a minha primeira camada ela fica prontinha, com 72 acordes, é a minha base. É a parte mais importante. O resto eu vou construir a partir daí. Então aí, ó, você entendeu o que é a primeira. Você entendeu, não quer dizer que você sabe fazer. Tá? Tem bastante detalhe ali para você realmente... O bolo. Falar, é a mesma coisa que eu te mostrar um bolo. Ó, tá aqui o bolo. Essa daqui é a primeira camada. Ah, legal, essa é a primeira camada. Você já viu, você viu ela, você sabe o que ela é. Se alguém te mostrar um bolo para você, você sabe identificar a primeira camada. Você vai saber como fazer aquela primeira camada? Reproduzir ela para ficar igual? Ainda não. Você precisa da receita. Eu vou te dar. Então calma. A segunda camada agora eu preciso te mostrar o bolo inteiro. Vamos lá, a segunda camada. Então eu tenho o bolo. A segunda camada é toda aquela parte bonita assim, onde a gente coloca todo aquele glacê, aquela coisa, um monte de coisa assim tal, que deixa o bolo super atraente ali e tudo mais, tá? Essa é a segunda camada. O que vai na segunda camada? Ela precisa da primeira. Então toda a segunda camada tem todas as 3 notas e aí ela vai ter mais coisas. O que é a segunda camada? Lembra que eu falei da família aqui? A segunda camada envolve todas as outras notas que não estão no Dó, tá? Por exemplo, eu tenho a tríade. Esquece a tríade. Se eu eliminar a tríade, elas já estão sendo usadas. Quais notas eu tenho no restante da família? Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 3 notas usadas. Então são 7 na minha família, lembra? A minha escala, a família do Dó aqui são 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Se eu já estou usando 3 para fazer o acorde, quais são as outras? Ré, Fá, Sol e Lá. Então são mais 4 para eu formar a família. Então
Então o que acontece? A segunda camada é quando eu adiciono qualquer uma dessas notas à minha tríade. É aí que entra acorde com sétima, acorde com nona, acorde com sexta. Tudo isso é a segunda camada. Eu adiciono mais uma nota, ou mais 2 notas, ou mais 3 notas. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, como é que funciona? Eu posso adicionar a sexta, né? Por que sexta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétima. Oitava é igual. Nona. Décima é igual a mim, então não estou adicionando nada. Décima primeira. Décima segunda é igual ao Sol, não estou adicionando nada. Décima terceira. É aquele acorde 13 que você talvez já tenha visto na vida e fala, meu Deus, o que é isso? Talvez você saiba o que é. É isso, eu estou adicionando notas. Mas, o que acontece? Todo acorde onde eu tenho mais que 3 notas, e essa outra nota, ela faz parte da escala do acorde, relaxa. Sabe por que aqui vai entrar a escala? Porque você não pode aprender a segunda camada antes de aprender a escala. A segunda não, a primeira sim. A primeira você aprende, a escala vem depois, aí vem a segunda. Por isso que aqui vai parecer mais complexo se você não sabe escala. Aí você tem que sair correndo e estudar escala? Não. Por isso que ninguém tem que aprender escala antes de dominar a primeira camada. Se você não domina a primeira camada e está estudando escala, você está estudando errado. Tá? E você vai aprender de forma mais lenta. Então, aqui eu tenho um acorde com sexta, é a minha segunda camada. Com sétima. E aí tem um furinho de regra aqui que eu coloco. Por quê? Porque é um acorde muito usado. Então o acorde com sétima e o acorde com sétima maior e sétima menor, né? Ele também pertence aqui. Então ele pode ser aqui também ou aqui. Primeira camada. Então essa é a única nota permitida, né, fora da família aqui para a segunda camada. Aí um acorde com nona. Todo acorde com nona, ele obrigatoriamente tem a sétima. Tá? Então todo número maior, né, tipo, eu tenho um acorde 11, então ele tem que ter o 9 e tem que ter o 7. Eu tenho um acorde 13, então ele tem que ter o quê? O 11, o 9 e o 7. Aí você pode, nas aberturas, outras coisas, isso aí vem com técnica, com experiência, relaxa. Aqui é simplesmente estrutural, isso aqui. Então, aqui eu tenho a 11ª e aqui eu tenho a 13ª. Então eu adicionei uma pancada de acordes aqui na minha segunda camada. Quando você vai tocar algum estilo onde você usa bastante sétimas, fiz tudo em dó para ficar bem claro aqui. Quando eu tô tocando mais que só notas simples ali, tá rolando mais notas juntas, acordes da segunda camada para dar esse charme a mais ali na música. Então quando você quer tocar uma coisa de harmonia mais complexa, ela vai partir da segunda e terceira camada. E o mais interessante, se você dominou a primeira camada, a segunda é fácil. Tá? Se você achou difícil a segunda camada, fala, putz, cara, parece que é muita coisa. É porque a tua primeira não tá dominada ainda. Não tem como você realmente entender a segunda sem ter dominado a primeira. Tá? E aqui você encaixa mais uma infinidade de acordes que eu nem parei para contar, para falar a verdade, porque eu nem me interessei por isso, na verdade. E talvez você até se assuste com o número, porque realmente entra bastante acorde. Mas ele entra dentro de uma estrutura tão simples que fica muito fácil de usar, desde que você tenha dominado a primeira camada. E aí logo depois que você domina a segunda camada, aí vem a terceira camada. No bolo, o que é a terceira camada? Aí é o enfeite, mano. São os detalhes mais finos do bolo que vai em cima da cobertura dele. Aquele bolo completo, tá? Porque tem um bolo que é só a camada. E é um bolo. Aquele bolo de fubá simples, tá? Ele é a primeira camada. Mas você não tem como fazer um bolo só de cobertura. É estranho. Fala, tá a cobertura aí e nada de bolo. Né? E você pode ter um bolo com a primeira e a segunda camada. Tó o bolo e tó a cobertura. Aquele bolo de cenoura. Bolo, cobertura. Primeira e segunda camada. E aí você pode ter aqueles mega bolo. Primeira camada, segunda camada e a terceira. As cerejinhas, aquela coisa bonita e tudo mais. Aquele bolo de casamento, sei lá. E o que é a terceira camada aqui na harmonia? É a adição de todas as notas que não fazem parte da família do Dó. Então vamos lá. Eu tô com o Dó aqui, ó. Aí eu já adicionei todo mundo aqui, ó. Né? Tipo,
E são variações, eu posso adicionar uma nota, duas notas, três notas, tal, e por aí vai. E aí o que eu faço agora? Aí vamos lá. Eu começo a modificar as notas que eu adicionei, tá? Ou seja, são acordes alterados. Então quando você ouve falar em acordes alterados, é isso aqui. Por exemplo, Dó com sétima, nona, sétima e nona, tá? Vou fazer a sétima aqui. Essa sétima, lembra que ela faz parte da segunda camada. Aí aqui eu tenho o quê? Uma nona. Aí o que eu faço? Nona bemol. Nona bemol. Já é. Opa, então um som mais. Um acorde com nona bemol. Ele está na terceira camada. O que mais pode ser? Nona aumentada, né? A nona está aqui, eu aumento ela. Olha que legal o som dele. Tocar essas coisas, um fusion, um funk, assim, um jazz legal, um rock progressivo bem tocado, você vai encaixar várias dessas coisas. Então, 13ª bemol, 13ª aumento, sei lá, todo esse tipo de coisa vai entrar na terceira camada. Ou seja, são algumas alterações dentro da segunda camada. Ou seja, se você tentar ir para a terceira camada sem saber a segunda, você se quebra. Mas o milagre aqui é que quando você sabe bem a segunda, a terceira fica muito fácil. Por quê? Você só tem que alterar algumas notas. Você tem algumas possibilidades de alteração. A 11ª é um Ré, então eu posso subir para Ré sustenido ou descer para Ré bemol. Então, é só isso. Então fica muito fácil quando você sabe. Tá? Então para quem é iniciante, por favor, não se atenha à segunda e à terceira. Isso aqui é uma explicação. Quando você conclui a terceira camada, pronto, acabou. Não tem acorde além disso. Tá? Um acorde quartal da vida vai estar dentro do quê? Das tríades. Ele é um acorde de 3 notas. Mas você não falou dele, Léo. Por quê? Porque ele é simplesmente uma inversão de um acorde suspenso. Tá? Ó, um Dó. Para quem já sabe acorde quartal. Quem não sabe, esquece. Fica tampa o ouvido agora. Você não precisa saber nada antes do tempo, tá bom? Tudo no tempo certo faz com que você aprenda rápido e bem. Você se adiantar não adianta. Então, um acorde suspenso, igual eu te mostrei, quando eu inverto as notas de lugar, por exemplo, eu tiro esse Sol daqui e coloco ele aqui, ele vira um acorde quartal. Ou seja, o que é um acorde quartal, Léo? Não te interessa agora se você não sabe. Relaxa. Porque você ainda não dominou os acordes como você precisa, não consegue fazer as inversões, você não consegue conhecer os acordes e realmente usar eles. Isso aqui é só tríade. Léo, eu não consigo sair do arroz com feijão, até consigo fazer as tríades tudo. Não consigo dar um enfeite a mais para minhas notas, por exemplo. Fiz tudo em Dó para você conseguir visualizar melhor, separar bem as primeiras camadas. Na primeira eu usei outras notas para você ver que a primeira camada pode variar, assim como a segunda e a terceira. Mas na segunda camada aqui, usando só coisas da segunda camada, eu quis fazer em Dó para que você olhe e enxergue onde eu não estou fazendo só um Dó normal ou um Lá menor normal, tá? E estou indo além e já dá essa sonoridade, sem sair de Dó. E aí, se você quiser harmonias mais complexas, como... finalizar.
Tudo isso para acabar em dó. Aqui onde a gente foi para a terceira camada. E aí você tem esse tipo de harmonia mais complexa, um bom exemplo. Talvez você esteja procurando isso e não sabe para onde ir. Tá tudo na terceira camada. Mas você precisa saber da segunda, você precisa saber da primeira. Uma camada leva a outra. Lembra do bolo. A cobertura do bolo, os enfeites, ali a cereja do bolo não é nada sem o bolo. Ela é a cereja do bolo. Ela sozinha lá no prato é uma cereja. Um enfeite, ali, a decoração, tudo isso, ele só vale a pena se tiver a cobertura. E a cobertura só vale a pena se tiver o bolo. Por isso que você precisa aprender isso na ordem. Agora imagina você colocando toda a técnica em ação com cada uma das camadas da harmonia. Para e pensa aonde você pode chegar. Em um intervalo de minutos aqui, você enxergou, você viu toda a harmonia, você viu a estrutura. Relaxa se pareceu complexo. Tudo que a gente não conhece ainda parece complexo. Se você é iniciante, você tem que ficar onde? Primeira camada. Finge que as outras nem existem. Você não precisa procurar pelas outras ainda se você não dominou a primeira. Confia em mim. Quando a primeira estiver dominada, a segunda fica fácil. Fácil mesmo. E quando a segunda está dominada, a terceira também fica. Não tem segredo. Você tira qualquer música que você quiser. Com a técnica evoluída, com a harmonia evoluída, o que te impede de tocar qualquer coisa em qualquer nível? Nada. Então tá aqui todo o caminho que você tem que seguir. Agora, como que você vai estudar isso? Você vai começar pela primeira camada. Eu vou te ensinar agora a dominar a primeira camada. Cada acorde, cada detalhe, como que você vai praticar para você realmente entender a primeira, para que você possa ir bem para a segunda. E mesmo que você já toca e pensa que sabe todos os acordes, eu aposto que a tua primeira camada não está dominada. Eu aposto que se você fizer uma prova comigo da tua primeira camada, você não passa. Mas, se mesmo assim você acha que você está preparado, faça a prática que eu vou te dar mesmo assim. E aí você vai descobrir realmente se você está pronto para a segunda e depois para a terceira. Mas antes, dá uma olhada nisso. Fala galera, meu nome é William, eu saí praticamente do zero e com um mês e pouco eu consigo já improvisar esse tipo de frase aqui e só para gravar aí para esse relato, eu consegui improvisar isso com habilidade e conhecimento que em um mês e pouco eu consegui absorver. Eu comecei tentando aprender sozinho em algumas semanas assim com vídeo do YouTube e não deu muito certo, eu não consegui evoluir praticamente nada. Testei algumas plataformas que tem no mercado, não gostei da metodologia que eu me deparei por aí, com a coisa de ter que aprender musiquinha para evoluir. E detestei isso, na verdade, e voltei para o YouTube até que eu encontrei os vídeos do Léo, já com ensinamentos bem diferenciados. Foi a melhor decisão que eu tomei. Você pode ver que em um mês e pouco, um cara que saiu praticamente do zero consegue executar esse tipo de coisa. Dá um sentimento que em 6 meses, cara, eu vou estar voando em um ano, bicho. Sabe, economia de algo irrecuperável na vida da gente, que é o tempo, cara, sabe? São as boas práticas de se executar os movimentos técnicos do teclado, absorver técnica e conhecimento suficiente para tirar isso aqui, ó. Então é isso aí, galera. Tá mais do que evidente a eficiência em tão pouco tempo dessa metodologia. Agora tá chegando o momento de você pegar a primeira camada e realmente dominar ela. Mas isso vai ser na aula de amanhã. A próxima aula eu vou te dar cada detalhe da primeira camada. Você vai praticar ela. Você vai desvendar ela e entender o que você tem que fazer. E aí, quando ela estiver pronta, você tá pronto para a segunda camada e depois para a terceira, e nada te para. A chave da harmonia abriu aqui toda a porta da harmonia que existe. Então eu quero que você se prepare, assista essa aula de novo, tire suas dúvidas se você precisar na comunidade, mas realmente entenda isso, vai fazer toda a diferença para que você tenha um resultado excelente no teu estudo. Então na aula de amanhã, todos os detalhes da primeira camada da harmonia, 100% na prática, todos os acordes que tem nela. E só com os acordes da primeira camada você é capaz de tocar uma infinidade de música, infinidade mesmo. Existem mais músicas na primeira camada do que você pensa, do que você pode tocar durante a tua vida inteira. Então pensa com o que você
pode fazer com todos os acordes maiores, menores, aumentados, diminutos. Você pode fazer um monte de coisas. E para quem está imaginando o que é e o campo harmônico, Léo, o que é o campo harmônico e tudo? O campo harmônico, a base dele, a estrutura dele é todo na primeira camada. Então, com os acordes da primeira camada, você é capaz de dominar o campo harmônico. E aí, você expande isso. E eu estou recebendo muita mensagem, muito comentário e muita gente perguntando como é que eu faço para continuar estudando isso, como é que eu faço para estudar isso da maneira certa. O fato é que eu tenho todo um método estruturado, todo um passo a passo, toda a estrutura completa para você desenvolver todos os seus 4 pilares e as 3 camadas da harmonia com todos os detalhes do começo até onde você quiser ir. Então fica de olho que eu vou falar disso mais para frente. Por enquanto eu quero que você se concentre aqui, se concentre nessa semana, se concentre nisso que eu estou te passando. Os 4 pilares, não pode parar os exercícios. Toda a parte da harmonia, entender em que ponto você está e para onde você tem que ir. Se você não tem a primeira camada dominada, você tem que focar em dominar ela. Se você tem ela dominada, mas é a segunda que não tem, então você vai focar nela para você chegar no objetivo que você precisa. Eu quero que você foque, porque eu quero te dar tudo que você precisa para você conseguir chegar onde você quer. E agora, clica aqui no botão da comunidade para você ir lá, tirar sua dúvida, deixar seu comentário. Conta pra mim como é que essa aula foi pra você. Eu sei que ela é uma aula com muita informação, mas essa informação vai ficar bem clara, principalmente amanhã, quando você vai entender toda a primeira camada. E aí você vai estar pronto para realmente executar toda a harmonia que vem nisso e depois disso. Um grande abraço, te espero na comunidade. Até a próxima aula.